Ressuscitei aqui. Vamos abrir aqui o emulador, como sempre. Cara, eu tava. Não vejo TV, mas às vezes aparece-me, né, de ter um familiar que ainda vê TV. E olha isso aqui, mano. Tava passando uma matéria na bosta do Fantástico, bostejando sobre Discord, dizendo que tem grupos NS, né? NS é nacional, aí o S é. Bem, eu não sei nem se eu posso falar, mas no caso é isso aqui, a continuação. Pronto. Falando que existem esses grupos NS no Discord, né? Pelo amor de Deus. E eu acho que é bem estranho, porque eles só vieram falar quando tá tendo essa coisa, né, de PL 2630, que é uma PL de censura, que o Estado ele quer punições por pessoas que propagam fake news, né? E o que é fake news? Porque pro Estado o conceito de fake news pode ser um, e para as outras pessoas é outro também, é um termo totalmente subjetivo e não precisa do governo ficar interferindo nisso. É meio ridículo isso aí, como que as pessoas eu vejo na internet uma pessoa clamando por isso aí. É complicado, hein? Antes que eu venha aqui iniciar o Pixel Gun 3D, eu vou iniciar aqui o Game Guardian por um momento aqui, porque tem um inscrito do canal que me deu um script de melhorar a taxa de quadros aqui no Pixel Gun 3D. Eu sou muito grato a ele. Ele é o Caim, aquele mesmo que alterou a minha conta para que eu pudesse obter a Ultimato. Está aí as minhas gratificações a ele. Se você quiser entrar em contato com ele, é só você ver o vídeo aquele que eu me converti a Ultimato, né? Ultimatismo, né? Como eu chamei. Mas enfim, eu tô meio que preso nessa tela aqui, infelizmente. Não consigo sair disso aqui, o jogo ele crasha. Deixa eu só... Já vê um jogo me encher de anúncio, né? Pelo amor de Deus, eu não quero isso. Vou ficar com o meu Creeper preto mesmo aqui, eu gosto dele. E cara... deixa eu só pegar essas arminhas aqui também. É difícil. Os caras ficam dizendo: agora vamos criar um projeto de lei para proteger as crianças. Eles ficam com essa desculpa de proteger criança, como se os pais fossem uns completos idiotas, né? O pai, né, que se preocupa com essas coisas, o meu filho tá falando com pessoas estranhas na internet. Ora, então é só você observar o que seu filho tá fazendo. Não precisa do governo ficar regulando isso aí, não. Parece, cara, que as pessoas têm uma dependência colossal do governo. Eu fico me perguntando: caraca, mas as pessoas aí são uns patinhos, hein, mano? Tá? É complicado. Realmente eu observo e fico bem arregalado, né? Os meus olhos ficam: meu Deus do céu. A pessoa precisa de lei pra isso, pra aquilo. Pelo amor de Deus, cara, vai. Faça, se você quer uma coisa, faça por si mesmo e não tenha que depender pelos outros. Se você não quer que seu filho tenha contato com pessoas de grupo extremista, como eles gostam de falar, é só você observar o que ele faz. Não é difícil, não. Aí precisa de lei. Meu Deus. É lei pra um lado, é lei pro outro. Aí o que acontece? Essa lei de censura, ela ferra com todo mundo aqui. Por quê? Porque obviamente que já abre um pretexto errado sobre o que é fake news. Por mim, tipo, eu nem choro pra pessoa que fica fazendo fake news minha ou de qualquer coisa. Eu simplesmente contra
eu mostro as provas de que ela está errada. Eu não preciso de ter uma lei. As pessoas que ficam dependendo de lei, ai, direito, 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 é muito. Realmente, eu tenho pena dessa pessoa aí que só acredita que, ai, meus direitos, ai, meu direito tá em lei. É ridículo isso aí, cara, honestamente. Aí, outra coisa. Isso aí ferra com a economia aqui do Brasil. Por quê? Porque isso abre pretexto para uma ditadura. Quem é que vai investir em ditadura? Ninguém investe em ditadura, primeira coisa. Isso aí já, com essas coisas de regulamentação de rede social, já está abrindo um preceito, um contexto para se instaurar um estado totalitário aqui no Brasil. Aí esses caras vêm depois dizer que, ai, nós somos a favor da democracia. Democracia já é algo ruim. Aí eles vêm com essa desculpinha aí, eles utilizam o termo democracia como se fosse algo positivo. Mas não é. A imposição de uma maioria sobre uma pequena minoria aí que não tem como ter resistência sobre. Aí essa maioria, por meio da violência, ela pega e se institucionaliza. Que no Brasil, infelizmente, tem muitas pessoas que são contra, pessoas de se separarem, de ter cidades se separando da União, porque essas pessoas, eles são um bando de idiotas. Eles querem forçar os outros a aturar tudo isso. Aí depois todo mundo vai pro saco por causa desses ideais totalmente centralizadores. Aí ferra com todo mundo, né? Muitíssimo obrigado aos tanto nacionalistas quanto aos socialistas também, né? Que é a ideologia que o governo atual prega. Esses caras estão de parabéns, cara. Vocês realmente estão ajudando a ferrar com todo mundo, né? Algo que poderia ser descentralizado, né? Valeria mais de cada região, mas eu digo, essas regiões que fazem essas leis de censura, de regulamentação de rede social, provavelmente ninguém iria morar nessas regiões por causa que ninguém quer ter a sua liberdade tolhida, a não ser que você seja um filho da puta que gosta de que tem síndrome de Estocolmo e gosta que batam na sua bunda. Aí sim, né? Você realmente é um cu no pau. Mas de resto, tipo, valeria muito de cada região. Não precisa de ter um governo central, não. Eu sou totalmente a favor de separação. Tipo, eu acho muito engraçado como que tem estados no Brasil aqui que eles poderiam ter continuado fora da federação, mas esses retardados, né? Os políticos na época realmente não pensaram nos aspectos que poderiam vir futuramente. Ou talvez eles já eram complacentes em relação a isso, né? Aí, enfim. Agora, isso ferra com a economia porque investidores não investem em países totalitários. A gente vai virar uma ditadura aqui no Brasil. Vocês podem esperar. A gente já tem resquícios. Só vocês pegar que tem lei da época da ditadura, leis também da época do Getúlio Vargas também, que era um desarmamentista, só como exemplo. É terrível como que esse país ele herda tanta merda. É impressionante, eu fico me perguntando, caraca, véio, realmente nós chegamos num ponto terrível. Um pouco estranho é que o hack às vezes ele tá funcionando, mas às vezes não. Quando começa a partida ele fica com 60 quadros, mas de resto não, às vezes não tá ficando. Continuando, é surreal. Como é que a gente chegou a esse ponto? Continuando, investidores, eles não investem em países ditatoriais. O que isso faz? Isso ferra com a taxa de juros. A taxa de juros é uma taxa de serviço, eu prefiro chamar assim. Tem pessoas que chamam de outro termo por ser mais complexo, mas eu prefiro chamar
por ser uma taxa de juros, porque você está pedindo um empréstimo, então é um serviço no fim das contas. Enfim, com menos investidores indo para o Brasil, você tem menos empresas, quer dizer, empresas mais bancos também, menos pessoas dispostas a investir no nosso país, e com isso a taxa de juros ela aumenta, menos pessoas para emprestar. Você não tem como baixar a taxa de juros, quer dizer, tem como, mas na canetada não é saudável. Isso aí gera problemas na economia, que nem na época dos governos da Dilma, em que eles baixaram a taxa de juros para uma taxa muito baixa, e depois a gente teve a recessão. Essa ideia de baixar a taxa de juros na canetada não é saudável. O ideal, e eu digo canetada por causa que o Banco Central era praticamente um ministro da Dilma na época, e era tudo mesmo partido também, né? Então o Banco Central era praticamente um ministério. Mas continuando, isso não é um crescimento saudável. O que deveria ser mais o ideal é que as pessoas pudessem poupar. Mas aqui no Brasil a gente só vive de curto prazo. Por quê? Porque os caras abaixam a taxa de juros sem que as pessoas realmente estejam a poupar. No caso, naquela época lá, na época no governo da Dilma, do Lula, você teve um dos maiores índices de inadimplência aqui no Brasil. As pessoas simplesmente não estavam a pagar as contas delas. O que elas deviam aos bancos realmente estavam devendo. O crédito foi praticamente estatizado aqui no Brasil. Os bancos estatais estavam a prover crédito, né, muito mais do que a iniciativa privada. E obviamente que não deveria ser assim, porque você está tomando, né, das pessoas, né, via imposto para subsidiar investimentos que no caso não são viáveis. A taxa de juros baixa artificialmente, ela também faz com que juros que não deveriam ser baixos, eles acabam meio que valorizando certos setores, acabam meio que, como é que eu posso dizer, valorizando certos investimentos, viabilizando esses investimentos. Só que esses investimentos na verdade não são viáveis. Esse é um dos problemas. Ela cria artificialmente baixa a taxa de juros, um problema muito grande. Ela cria uma falsa informação ao mercado. Por exemplo, foi a partir disso que nós tivemos a crise de 29 e também a crise do subprime, que foi lá nos Estados Unidos, né? Que a crise do subprime, ela meio que precedeu o crash de 2008, só que foi muito um pouquinho anterior, né? Mas é sempre o mesmo diagnóstico. Você observar a taxa de juros na época da crise de 29, lá já havia o Banco Central. Inclusive, esses caras, eles gostam muito de... Eu tava vendo na internet recentemente, eles gostam de criticar o Roberto Campos Neto, né? Que ele deixou a taxa de juros alta. Eu acho que deveria ser mais, porque do jeito que ele deixou, parece que é como se ele tivesse confiança nesse país. Eu realmente não tenho, mas eu duvido muito que tenha algum investidor sensato que ainda pense em investir aqui no Brasil, ter um negócio, porque a situação só é de piorar. Cara, querem criar um projeto de censura e tem gente que ainda defende, cara. Tem aquela imbecil do Felipe Neto. Como é que pode? As pessoas ainda dão atenção para uma pessoa como esse. É realmente o fim da linha. Nós chegamos no fundo do poço moralmente. Só pode, porque pra ter gente que ainda assiste Felipe Neto é difícil, hein, cara. Realmente é difícil.
Realmente você observa e fica, estamos fodidos. Deixa eu dar um like nesse cara aqui, porque ele deu like em mim e eu sou gentil. Pô, e o cara ficou na minha frente por 2 pontos. Bom, aí pronto. Eu lembro que eu tava estudando sobre, eu tava dando uma olhada sobre a crise de 29 e a do subprime. É tudo por causa do Banco Central. O Banco Central agora, né, que é dirigido pelo... Caramba, os personagens estão lentos aqui agora. Por um aliado do Bolsonaro, ele tá tentando fazer com que esse país não tenha uma catástrofe econômica aqui ainda. Eu acho que é meio nobre da parte dele, mas, sabe, ele vai ceder em algum momento. Eu creio que isso não vai durar por muito tempo, essa resistência, e depois a gente vai voltar para, por exemplo, a época da ditadura militar, né? E eu digo a economia, não, né, diretamente a voltar a ser governado pelos militares. Até porque os militares de 64 eles deixaram o Brasil mais socialista do que era antes do golpe de 64. Então realmente as pessoas... caramba, realmente... Eu tava observando e as pessoas realmente aqui no Brasil são eleitas pelo carisma. E não pelo que elas realmente propõem para nós. Mas... aí vai todo mundo cair nesse poço. Como eu já falei, né? O que deveria ser feito em esfera municipal, bairros, né? Talvez até em condomínios. Não, agora vai ser todo mundo, tanto um sulista, né? Independente do estado, vai ter que aguentar a mesma lei que as outras pessoas, né? Do norte e nordeste também vão ter que aturar. Todo mundo atura a mesma lei, a mesma merda. Esse é o problema do Brasil. Eu odeio essas pessoas que o governo defendem mais centralização. É só câncer pra nós. Isso aí é um totalitarismo extremo. A pessoa quer cuidar da vida dos outros, né? Pelo amor de Deus, quer utilizar o governo, o Estado, os 3 poderes como exemplo, as instituições públicas, para reescrever a sociedade aos moldes dele. Realmente é foda, cara, é foda mesmo. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Os bonecos estão muito lentos aqui. Eu realmente tô me perguntando o que é que tá acontecendo, porque tá estranho isso aqui. Esse aqui, ó, parece que o boneco tá naquele coisa de movimentação realista, que é um dos piores modos desse jogo. Mas vamos ver. Eu quero, tipo, eu pretendo muito sair do Brasil nesse tempo. Não acho que vai ser viável, tudo vai ficar mais caro. Tipo, eu lamento muito pelas pessoas que infelizmente não tem condições. Ou talvez eu também nem saia. Vai que eu consiga, sei lá, melhorar a situação aqui um pouco. Mas é foda, cara. A gente vai ter um bust aí. Esses caras aí, tudo que o governo Lula teve naquela época foi um crescimento dado ao boom das commodities, por causa que o dólar estava muito desvalorizado, por causa que eles estavam jogando bomba lá no Oriente Médio, e também por causa da taxa de juros baixa, viabilizando investimentos que não eram viáveis, no caso inviáveis. Mas há pessoas que defendam juros artificialmente baixos. Eu só lamento por essas pessoas, porque quando elas verem
a recessão batendo na porta delas, elas vão dizer, não, é porque realmente não foi na dose certa. Geralmente essa é a desculpa que eles dão. Aí é isso. Duvido muito quem é que vai. Os investimentos também aqui no Brasil, né? Porque quanto menor a taxa de juros, melhor para você poder fazer investimentos. Aí com os empresários fugindo do Brasil, né? Por causa que a gente vai virar uma ditadura, se isso for aprovado, a taxa de juros vai aumentar. E como o real só desvaloriza, porque a política econômica desse governo é de mais gastos e não de retenção de gastos, eles querem aumentar os gastos com que dinheiro? Isso aí é complicado. Eles ignoram a dívida que o governo tem ao fazer os seus gastos e acham que a arrecadação é infinita. Parece o MMT, né? Teoria monetária moderna, em que eles defendem que o governo ele não precisa arrecadar para gastar. Ele simplesmente gasta o tanto que ele quiser e para depois cumprir esses gastos, né? Depois pagar esses gastos, é só imprimir dinheiro. Eu acho que é o que esses caras querem. Quer dizer, se eles ficarem no Brasil por mais tempo, né? Se tiver uns idiotas aí que realmente reelejam o Lula em 2026, aí sim nós vamos de Venezuela mesmo, né? Eu acho que aqui a gente já tá, né, caminhando um pouquinho para Argentina. Aí complica. A Argentina vive praticamente de impressão de moeda. Olha isso. Ou seja, os gastos dela, ela não consegue. O orçamento não é o suficiente, né? O quanto que eles arrecadam. E depois eles têm que apelar praticamente para impressão de dinheiro. E isso não é sustentável. Quanto mais você injeta liquidez no mercado, tanto o governo via o Banco Central, a expansão da base monetária, o M1, bem, isso aí pode esperar. Eles acham que as pessoas que defendem isso, eles acham que imprimir dinheiro aumenta a riqueza da sociedade, mas não, isso gera mais inflação. Você tem mais dinheiro na economia, ao invés dele ser deflacionário, o que acontece? É a lei de oferta e demanda. Quanto maior oferta você tem de um produto no mercado, e o dinheiro também é um produto, tá? Mas no caso aqui a gente moeda fiat, né? Que é moeda de curso forçado. Então, no caso, não tem concorrência de moedas. Mas enfim, no caso, o dinheiro ele vai se desvalorizar. Maior oferta de dinheiro no mercado, sendo que não houve um aumento na riqueza das pessoas, não houve um aumento na oferta de produtos. O que você vai ter? Vai ter mais dinheiro para a mesma, ou em certos casos até menor quantidade de produtos e serviços na economia. E aí? O que vai acontecer é que esses serviços vão encarecer. Pronto. Muito muito obrigado às pessoas que realmente conseguiram implantar isso, né? Elas conseguiram destruir as suas economias, tipo a Argentina, né? Que faz literalmente isso. E essas pessoas que defendem isso, elas comprovam cada vez mais que isso aí só gera impressão de dinheiro, só gera inflação. Eu realmente me pergunto se a pessoa acha ético destruir o poder de compra do pobre, né? E de qualquer pessoa, né? Não preciso nem dizer pobre, né? Pessoa classe média também, ninguém gosta de pagar caro. Realmente eu me pergunto, né? Para essas pessoas, você é a favor de ter um crescimento baseado em inflação? Crescimento baseado na desvalorização da nossa moeda? Fazendo com que as pessoas tenham menos dinheiro
e que o dinheiro delas tenha um valor menor, o que ela poderia comprar antigamente ela não pode comprar mais porque tá mais caro, né? Realmente eu me pergunto se essas pessoas aí, né, que defendem isso aí, acham isso correto, né? O pobre querendo comprar itens no exterior ou aqui no Brasil também, aí os caras pegam e ficam desvalorizando a moeda, por causa que, nós temos que fomentar isso aqui, nós temos que investir nisso aqui, nós temos que ter gasto com isso aqui. Velho, pelo amor de Deus. A política que o Lula defende é investimento estatal nas empresas, né? Por exemplo, a Petrobras e também o welfare. Welfare é essas políticas de assistencialismo. Por exemplo, ele tentou fazer um estado de welfare, um estado keynesiano, aqui no Brasil durante seu governo. Só que o crescimento que ele teve no governo dele foi um crescimento artificial, não foi um crescimento realmente que seria sustentável e que duraria, né, nos próximos anos. Não, depois que chegou a Dilma, depois deu no que deu. A Dilma chegou, ferrou com tudo aquilo. Ela teve se não me engano, acho que o crescimento foi até 2011 ou foi 2012. Aí depois ferrou com tudo, né? Aconteceu bust. Pronto, começou a recessão. É isso. Essas pessoas aí defendem crescimento de curto prazo e depois chega a colheita e todos estamos ferrados, né? Dá no que dá quando essas políticas são aplicadas, tanto no campo político quanto no campo econômico. Podem ver, pessoa que investe aqui no Brasil, essa pessoa aí, ela realmente é louca, porque é melhor você ir pro Uruguai do que realmente morar aqui no Brasil ou ir lá pro Paraguai também. Lá eles têm apesar de é um pouquinho mais estável, não é mil maravilhas, né, porque as economias de lá são menores, mas mesmo assim dá pra você ter maior, digamos, sustentabilidade. E para quem for ficar aqui no Brasil, né, boa sorte e faz o L. Eu gosto muito daquele meme do Nicolas Ferreira, quando ele diz: fica tranquilo e faz o L, né? Realmente é muito icônico. Aqui no Brasil as pessoas realmente não se importam com política, não se importam com economia, elas acham que tudo que o governo faz está certo, acha que o que o governo faz vai gerar crescimento, mesmo que esse crescimento venha ferrar com todos no futuro, eles realmente não se importam. Aqui no Brasil tem uma mentalidade muito de curto prazo, esse é o problema, né? Bem, os economistas que estiveram nos governos aí foram praticamente de curto prazo, eles só deram um crescimento de curto prazo, então dá para entender um pouquinho essa mentalidade, mas mesmo assim não é uma desculpa absoluta, né, que você pode utilizar para todos os contextos. Não, você realmente tem que se informar. Esse é o erro das pessoas aqui do Brasil. Acham que o crescimento artificial que o Lula teve, né, que foi dado pela desvalorização do dólar, né, por causa que eles ficaram baixando os juros e ficavam imprimindo dinheiro, né, para ficar jogando bomba lá lá nas Arábias. Eles acham que esse crescimento aí não, agora o Lula vai fazer de novo, como se fosse um passe de mágica, né? Como se o cara tivesse uma mágica e pô, agora vai. Realmente é difícil. Realmente é difícil. Tomando aqui um pouquinho de água. Impressionante, cara, como que esse jogo aqui ele realmente não quer que eu jogue, quer dizer, que eu venha a obter as recompensas do passe de batalha. Eu acho que eu realmente não vou obter, porque toda vez que eu aperto nesse fim de etapa, eu fico sendo lançado para essa tela. E sim,
Eu já tentei reiniciar o aplicativo, eu já tentei desinstalar e continuou a mesma coisa. Eu realmente acho que isso aqui é um bug ou sei lá. Aí ó, carregando. Aniversário de 10 anos do Pixel Gun, né? Uau! Estou muito feliz com esse jogo. Só que não, né? Só falta eles melhorassem a qualidade de frames aqui do jogo. Eu até estaria feliz um pouco. Mas isso não é o suficiente para me agradar. É, realmente o jogo não quer que eu faça nada. Não consigo fazer nada. Apertar ESC aqui que é pra voltar, não dá em nada. Bem, vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bem, acontece. As pessoas elegem e realmente não procuram saber o que realmente deu no crescimento daqueles anos lá, dos anos 2000. Elas estão fadadas à ignorância, né? Eu lembro que eu falei sobre a caverna de Platão, que eram os prisioneiros presos na caverna. E tudo que eles iam, no caso, eram sombras. Essas sombras não realmente são a realidade. Essas sombras eram causadas por uma fogueira que tinha lá, dentro da caverna. E esses prisioneiros, eles achavam que essas sombras eram a realidade. Só que não era. Esse é o problema. Por isso, lá no conto da República de Platão, tem um prisioneiro que ele realmente consegue se libertar dessas algemas. E quando ele se liberta, ele fica até um pouco, digamos, surpreso quando ele sai da caverna, porque ele vê que não se resumia a tudo aquilo que ele estava habituado a ver dentro da caverna, que era aquelas sombras. Só que quando ele volta para realmente deixar dar a realidade para seus companheiros, eles não acreditam. Esse é o problema. As pessoas, elas são ignorantes, elas estão cegas pela ignorância e não procuram saber mais sobre o que realmente foi. Aí, realmente, aquela fala que o Bolsonaro falava bastante: por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Tá aí, as pessoas acreditaram que o governo Lula foi um governo bom, apesar de tudo aquilo ali que ele teve no governo dele foram indicadores bem pífios. Nós fomos um dos países que menos cresceram aqui na América Latina. A gente ficou nos últimos lugares, cara. A gente perdeu até pra Argentina, pelo amor de Deus. Aí depois acreditam que ele vai fazer tudo aquilo ali de novo, com o que ele propõe atualmente. É uma completa de uma ignorância. Mas enfim, né? Vou terminar o vídeo aqui. Já falei demais e até o próximo.